Qual é a definição de doença renal crônica? Então, ela pode ser definida de duas maneiras. Uma pela redução da função renal, que pode ser medida, por exemplo, numa urina de 24 horas, coletando uma DCE, ou ela pode ser estimada pelas inúmeras fórmulas que se dispõem, por exemplo, a CKD-EPI. E o importante aqui é a definição do tempo e do valor. Então, uma taxa abaixo de 60 ml por minuto por pelo menos 3 meses. Ou ainda, uma definição alternativa, é termos uma função renal preservada, portanto uma taxa acima de 60, mas com alterações patológicas que são consideradas marcadores de doença renal. Quais são então esses marcadores, os critérios para a doença renal crônica? Então, uma albuminúria acima de 30 miligramas, portanto, microalbuminúria já entra nessa definição. Anormalidades no sedimento urinário, por exemplo, hematúria. Alterações eletrolíticas outras que sejam causadas por problemas tubulares renais, como acidose tubular renal. Anormalidades patológicas, como por exemplo numa biópsia renal. Anormalidades de imagem, um exemplo clássico é a doença renal policística. O paciente ter sido transplantado renal, por definição, é um doente renal crônica, ou baseado na taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto. Em relação ao estadiamento da doença renal crônica, essa aqui é a que ainda está válida agora em 2020, nós temos então 5 estágios ou 5 categorias, em inglês grades, de doença renal crônica, que vão do 1 ao 5, sendo o mais leve, que a gente pode ver então que na verdade é uma categoria onde está normal a taxa de filtração, e depois, conforme ela vai aumentando, a taxa de filtração glomerular vai reduzindo. Então, o estágio 5, que é o mais avançado, a gente pode chamar de insuficiência renal ou de insuficiência renal avançada. Os americanos também gostam de chamar de doença renal de estágio final. E a gente pode ter, assim, abaixo de 15 ml ainda a categoria pré-dialítica e dialítica. E depois aqui, o estágio 3, que antes era de 30 a 59 ml, ele foi subdividido porque ele abrange aqui muita gente. Em termos de prevalência, nós vamos ver agora no slide seguinte. Em relação, então, à prevalência global de doença renal crônica no mundo, a gente pode observar que a maioria dos pacientes se encontra no estágio 3. Aqui não está subdividido por 3A e 3B, porque é um grupo muito grande, entre 30 e 59 ml de depuração. E se a gente levar em conta, então, as outras categorias todas, a gente vê que 11 a 13% das pessoas têm doença renal crônica, o que é muita gente. Aqui, se a gente pode observar em relação à idade das pessoas, que conforme vai avançando a idade, aqui aos 80 anos, a gente vê que a prevalência fica muito alta, quase 40% das pessoas têm doença renal crônica. Um conceito importante é saber quem é o paciente que vai fazer, então, insuficiência renal terminal, no estágio bem avançado, que vai precisar um método de substituição, como a diálise e o transplante. São aqueles pacientes que já têm algum grau de doença renal crônica. Esses é que vão progredir e evoluir. Mas acontece que não é a maioria. A maioria, que eu mostrei ali então, que tem aquele estágio moderado, o 3, o 3B especificamente, eles na verdade morrem antes de atingir esse estágio final, principalmente por causa da idade. São pacientes mais idosos, com risco cardiovascular, que acabam então não evoluindo para a doença renal terminal porque vão a óbito antes disso. Como é que se dá então a fisiopatologia da doença renal crônica? Ela é bastante complexa, mas a gente sabe que existe sempre algum tipo de agressão primária aguda ou crônica que vai desencadear alguma resposta adaptativa do rim. E é essa resposta a um insulto inicial que vai levar a uma lesão renal irreversível,
Então, esse tipo de adaptação existe as respostas que são hemodinâmicas e as não hemodinâmicas. Vamos ver isso com mais detalhe. Então, existe uma lesão renal primária, por exemplo, hipertensão, por exemplo, uma glomerulonefrite. Isso vai levar a uma redução do número de néfrons. Os néfrons remanescentes, em função de uma mal adaptação, eles ativam então o sistema renina-angiotensina-aldosterona, desencadeiam uma hipertensão sistêmica. O que acontece então quando a gente tem ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona? Nós temos respostas então hemodinâmicas, não hemodinâmicas, mas ambas levam ao quê? Todas elas acabam em proteinúria, fibrose túbulo intersticial, glomerulosclerose e por fim a progressiva redução na taxa de filtração glomerular. Entre essas respostas hemodinâmicas, por exemplo, vasoconstrição, a hiperfiltração glomerular, que está muito implicada na nefropatia diabética, hiperplasia de endotélio, aumento de permeabilidade, que leva à proteinúria. Nas não hemodinâmicas, que são muito importantes para o prognóstico da doença, inflamação e fibrose, aumento de fatores de crescimento, estresse oxidativo, hiperplasia e hipertrofia de fibroblasto, de messângio, de célula. Tudo isso leva à destruição progressiva e irreversível, na maioria das vezes, do parênquima renal. Quando a gente olha, então, no microscópio, é isso que a gente percebe. Então, inicialmente, nós temos um interstício normal, com os túbulos justapostos bonitinhos. Aqui, depois, uma atrofia leve, em que a gente já vê algum grau de dilatação. Aqui, moderada, já com o interstício sendo aumentado, aqui no azul mais claro. E, por fim, uma atrofia severa, com bastante dilatação, a gente já não vê mais túbulo bonitinho, como na primeira imagem. Revisando então a definição de doença renal crônica, a gente lembra então que pode ser uma anormalidade patológica ou um marcador de lesão renal, no exame de imagem, como uma tomografia com obstrução urinária, ou um exame de urina com proteinúria, ou uma creatinina elevada que tem algum grau de repercussão na saúde. Ou ainda uma taxa de filtração abaixo de 60 ml por minuto, sempre por 3 ou mais meses, ou ainda um paciente que tenha recebido um transplante renal. Para a gente ver assim, a importância da doença renal crônica, terminal principalmente, eu trouxe esse dado aqui brasileiro de 2018, onde a gente vê que a faixa etária dos pacientes, ela se encontra a maioria, quase totalidade, acima dos 45 anos. Aqui, na verdade, a gente pode observar que 35% dos pacientes já estão acima de 65 anos de idade, mostrando o que eu tinha dito antes, que a prevalência vai aumentando, então, conforme a idade. Depois, se a gente for observar o sexo, a gente vê que a maioria é do sexo feminino, não importa o ano que a gente analisa, 58%. A doença renal é um pouco mais incidente e prevalente nos homens. Em relação ao diagnóstico da doença renal que levou os pacientes a terem uma doença renal terminal, a gente vê assim que no Brasil a hipertensão ainda é a maioria. Esse aqui é dado ainda de 2018, mas nós já estamos nos aproximando dos outros países, principalmente dos americanos, em que mais de 50% já é por diabetes, por nefropatia diabética. Depois nós temos as causas um pouco menos comuns, as glomerulonefrites, que são doenças mais raras, o rim policístico, outras, e aqui tem muitas, tubulopatias, doenças hereditárias, HIV, e aqui os dados não conseguiram definir exatamente qual era o tipo de doença. Aqui, para se ter uma ideia da mortalidade anual dos pacientes que fazem diálise no Brasil, as taxas são bastante aceitáveis, é uma mortalidade bruta anual que gira em torno de 19% a 20%. Em relação aos fatores de risco e de progressão na doença renal crônica, o que a gente tem então é o quê?
que a suscetibilidade nós não temos como alterar, nem de genética, nem de doenças hereditárias, raça, idade e gênero, mas que daqui para diante a gente pode ter algum grau de intervenção. Então, desde o início, no estágio 1, se tivermos uma doença autoimune, a gente pode tratar hipertensão, diabetes, emagrecimento, nas doenças infecciosas, o tratamento, como hepatite C, por exemplo, que hoje em dia está mudando o curso da doença. Se pode evitar ou parar o uso de álcool, drogas e fumo. E depois, então, em relação à progressão até o estágio final, sempre existe alguma coisa em que se pode intervir. A proteinúria é uma das coisas muito importantes que o nefrologista sempre tem que tentar controlar, bem como a hipertensão. Provavelmente são isolados os dois fatores mais importantes para qualquer tipo de doença e que se consegue retardar a progressão controlando essas duas. Depois, em estágios mais avançados, estágio 4, nós já temos então o quê? Que tratar as complicações da doença renal, as doenças cardiovasculares, a anemia, o distúrbio mineral ósseo, os graus avançados de desnutrição desses pacientes. E quando atinge então o end-stage renal failure, estágio 5 de doença renal, o que nos resta é preparar esse paciente, esse doente, para um método de substituição, hemodiálise, diálise peritoneal ou o próprio transplante renal. Aqui eu quero mostrar como é importante o controle da proteinúria. Então, pacientes que são baixos perdedores de proteína, 500 miligramas a 2 gramas, a gente tem que a variação na perda de filtração glomerular anual é de 0,2 ml por minuto por mês. Aqui, se a gente considerar um alto perdedor, quer dizer, pacientes nefróticos com graus maiores de proteinúria, a gente vê que essa taxa de filtração glomerular reduz muito em ml por minuto por mês. Então, é importante para o nefrologista quantificar e tentar reduzir. Costumo dizer que qualquer redução ajuda. Para responder, então, essa questão, cuja resposta certa, então, seria C, G4A3, nós precisaríamos conhecer aquela tabela ali. Nós vamos continuar, então, na próxima aula, agora, com o manejo da doença renal crônica, para não nos alongarmos muito e com as complicações. Tchau!